E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui na emissora da Fraternidade, a fim de darmos prosseguimento ao estudo da vida no mundo espiritual, que estamos realizando através da obra Nosso Lar, que foi ditada pelo Espírito André Luiz e psicografada pelo médium missionário da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes. Vamos continuar o estudo do capítulo 22, o bônus hora. No programa passado, nós comentamos sobre a conversa de Dona Laura com André Luiz sobre a remuneração de nosso lar ser igual para todos. E ela responde que sim, em nosso lar, tanto os superiores quanto os inferiores, no caso, tanto os chefes como os empregados recebem igualmente o mesmo bônus hora. 1 hora trabalhado, um bônus hora recebido, a não ser os casos de exceção, que são aqueles sacrificiais, onde a remuneração é duplicada ou triplicada. Então, dependendo da natureza do esforço de serviço que é feito, você tem o horário duplicado. A gente já sabe que cuidar de crianças em nosso lar é duplicado o salário, então outros trabalhos a gente comentou que talvez o contato, as incursões que são feitas às trevas para ajudar alguns espíritos desencarnados, perturbados, talvez esses também ganham de maneira duplicada, triplicada. O André Luiz está estranhando porque aqui na Terra é justamente o contrário. Aquele que se muitas das vezes tem um trabalho sacrificial, vamos dizer assim, o bombeiro, que entra no fogo, que entra nos desabamentos, ele aqui na Terra ele não vai ter essa diferenciação quanto a outro tipo de trabalho. Não é assim que funciona. Os professores, infelizmente, né, em alguns países do mundo não são valorizados, em outros já são, mas em alguns ainda não são. Então, a gente vê que a nossa sociedade daqui da Terra ainda não segue as regras do mundo espiritual superior. E aí, o André Luiz nós terminamos o programa passado com as perguntas do André Luiz, que nós vamos repetir, começar agora por elas. Nós estamos no parágrafo 12º. Todavia, como conciliar semelhante padrão com a natureza de serviço? O administrador ganhará 8 bônus hora na atividade normal do dia. E o operário do transporte receberá a mesma coisa? Não é o trabalho do primeiro mais elevado que o do segundo? E aí a senhora Laura sorriu à pergunta e explicou. Então, aí ela vai dar a explicação agora sobre isso. Ele fez a pergunta que nós raciocinamos normalmente, porque, né? Não é o trabalho do outro mais importante. O outro, né? Mas ele perguntou mais elevado, né? Mas o administrador, porque se o trabalho de um é mais elevado do que o segundo. Quer dizer, administrar seria mais elevado do que você dirigir um ônibus. Não é? Vamos supor, o gerente da empresa de ônibus, já que ele está se referindo ao transporte, né? Então, o diretor, o gerente de uma empresa de ônibus, ele
deve ganhar mais, o trabalho dele é mais elevado do que o motorista que sai na rua, dirigindo ônibus, enfrentando pacientemente os clientes, os passageiros, que são uma bênção, né? Quase não são irritados, quase não são violentos. O transporte é uma maravilha, trânsito, então, né? Aí ela vai explicar. Tudo é relativo. Se na orientação ou na subalternidade o trabalho é de sacrifício pessoal, a expressão remunerativa é multiplicada. Ela já tinha falado isso. Então, é relativo nesse sentido. É o tipo do teu trabalho que vai dizer se você vai ganhar mais, triplicado, duplicado ou quadruplicado. É o sacrifício que entra no teu trabalho, não o cargo em si. Porque, se a gente pensar bem, o gerente de uma firma de ônibus, ele se sacrifica mais, o trabalho dele é mais sacrificial do que o motorista que está sob o calor. Ele está no ar-condicionado, o outro está no calor. Ele não está lidando com o público em geral, e a gente que sabe que nós, enquanto sociedade, nós ainda somos muito nervosos. Então, qual é o sacrifício, não é? Então, ela está dizendo para ele que a relatividade é por conta do sacrifício pessoal que a pessoa tem que enfrentar no seu trabalho. E aí esse sacrifício pessoal também nós podemos raciocinar, que é um raciocínio que nós temos dia a dia corriqueiro, naquele algo a mais que nós fazemos. O meu horário é até tal hora. Mas será que eu não posso me estender alguns minutos para ajudar? Para ajudar alguém que... Eu estou atendimento ao público, e aí chegou atrasado, eu não posso estender, não, mas o meu horário acabou. Mas eu tenho um compromisso fora. Mas chegou aquela pessoa ali que, por circunstâncias, chegou atrasado e precisa daquele atendimento seu, já é uma forma de sacrifício pessoal também. Então, é o dia a dia que vai trazer isso. Então, quando o trabalho, no dizer de Emmanuel, no livro Perante Jesus, o título é Remuneração Espiritual. Ele fala assim: quando o trabalho se transforma em prazer de servir, surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. Porque toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Então, nesse exemplo que nós estamos dando, se eu ganho para trabalhar 8 horas por dia, e aí eu estou contando os minutos para ir embora, eu bater o cartão, eu quero saber, eu vou embora, é meu horário de trabalho, eu ganho o meu salário. Nós, naquelas 8 horas, nós estamos trabalhando, atendendo, eu estou falando do exemplo de atendimento ao público, que aí lida com pessoas, né? Fica mais fácil da gente raciocinar. E aí eu estou tratando bem as pessoas, com sorriso e tal, é obrigação minha, eu estou ganhando para isso, naquelas 8 horas. Mas se eu me estender um pouco a mais, eu estou falando da hora de ir embora, mas pode ser na hora do almoço. Às vezes sacrificar o meu almoço para ajudar no atendimento de alguém, ao público, seja o atendimento também ajudar um colega chegou novo no setor, que quer aprender. Aí é o que o Emmanuel está dizendo, que se transforma em prazer de servir. Se a dívida do passado, que todos nós as temos, nos encontra numa hora dessa, ela é adiada, o pagamento dela, porque eu já estou me transformando nisso. Eu queria realmente ir embora para casa. Eu queria realmente almoçar, mas eu vou fazer. Aí é o sacrifício real. Então, quando ela diz aqui sacrifício pessoal, nós podemos transportar aqui para o nosso setor, para a nossa vivência de encarnados também. Então, é nesse dia a dia, é nesses pormenores que nós temos que... Isso aí, gente, vem a recompensa depois. Nós temos um exemplo em família do meu sogro, que ele conta que ele trabalhava no banco
E ele já tinha encerrado a hora e queria ir para casa, família, né, para cuidar, e chegou depois da... Ele nunca saiu na hora, ele sempre saiu depois da hora por trabalhos internos. Mas naquele dia, além disso, tinha um cliente que chegou atrasado e o banco já estava fechado. E ele pedindo por favor, o cliente pedindo por favor para atender. Ele foi lá, mandou abrir a porta, já tinha se passado, ele conta para mim que já tinha passado mais de meia hora, já tinha fechado o banco. E aí, ele atendeu o cliente, atendeu tudo bem. Passou o tempo, os anos passaram. Ele foi num congresso, numa reunião de bancários, e aí foi parado na estrada. Ele não estava dirigindo, o colega que estava dirigindo. E foi parado na estrada da Polícia Rodoviária Federal. O colega pediu o documento. Quando o policial federal veio, quando viu ele, lembrou. Aquele que ele pediu para abrir no banco, que é para atender depois da hora, era o policial federal que estava ali policial rodoviário federal. Isso. Eu não sei se o colega do São Paulo estava cometendo uma infração. Estava correndo muito. Estava errado. E aí, né, dentro da lei tinha que ser multado. O São Paulo ficou, quando ele não lembrou, mas olha, como é que vai o senhor? Não, olha, ele correu muito, mas não vai fazer mais. Falou pro colega, o policial federal, falou pro outro assim, não, ele não vai fazer mais isso não, pode deixar, pode ir embora. Vou liberar o senhor, mas lembrou, graças ao senhor, o senhor não lembra, mas eu lembro disso. Isso foi um setor, e tantas coisas que acontecem conosco. Outro dia aconteceu conosco, uma pessoa que eu não lembrava mais me agradeceu de uma coisa que eu espontaneamente fiz há muitos anos atrás. Aquele agradecimento nos faz bem. É um reconhecimento. Então, essas questões do sacrifício a mais que a gente faz no dia a dia. É isso que ela está falando aqui, para nós transportarmos para a nossa vivência, né? Isso. Aí, continuando. A natureza do serviço... Não. Examinando mais detidamente a sua pergunta, nós estamos no 14º parágrafo. Examinando, porém, mais detidamente a sua pergunta... Precisamos, antes de mais nada, esquecer determinados prejuízos da terra. Então, ela está dizendo o que para ele? Olha, meu filho, o comportamento de vocês lá na terra, quanto à remuneração trabalhista, é muito complicado, não é? Ainda não é o correto. Vocês ainda, né, enquanto encarnados, não valorizam como deveriam valorizar as horas trabalhadas. Mais ou menos isso que ela quer dizer. A natureza do serviço é problema dos mais importantes. Contudo, na própria esfera da crosta é que o assunto apresenta a solução mais difícil. A maioria dos homens encarnados está simplesmente ensaiando o espírito de serviço e aprendendo a trabalhar nos diversos setores da vida humana. Então, pelo que ela está falando aqui para a gente, não importa qual é o tipo do trabalho que você exerce na Terra. O importante é como você o exerce. Que cota de sacrifício você está dando, acrescentando a esse trabalho. E que todo trabalho na Terra está, olha que ela está usando, que nós estamos ensaiando o espírito de serviço. A gente ainda não consegue compreender aqui na Terra que trabalhar é servir a Deus. Porque, em última instância, tudo que a gente faz aqui na Terra é para Deus, porque Ele é o Criador de tudo, Ele é o dono de tudo. Então, todos nós, né, temos que aprender a servi-lo na pessoa do nosso semelhante. Mas ela diz que a gente agora é que está ensaiando esse aprendizado de servir, porque a gente, por enquanto... só trabalha quando trabalha, porque existem pessoas que fingem, né, que trabalham. E a frase é a seguinte: o patrão finge que me paga e eu finge que trabalho, não é assim? Passa por aí. Isso está errado. Isso está errado. A gente vai ter que aprender que o trabalho é bom para quem trabalha. Exatamente. Porque você que está evoluindo, você que está progredindo,
Agora, lógico, a gente ainda precisa viver, a gente precisa de remuneração, mas até em nosso lar... Porque Jesus disse a Pedro, né, Tereza? Pedro perguntou a Jesus, é justo pagar o imposto a Roma? Mais ou menos um raciocínio. Lícito não é. Jesus falou, lícito não é, mas não importa que não escandalizemos a ninguém. Então tem que pagar o imposto a Roma. Não tem jeito, né? Tem que então, pagar os impostos. Eu estou lembrando aqui, Tereza, que ela diz assim, ensaiando o espírito de serviço. Nós temos que entender que nós temos uma vida só, em diversas fases, encarnados e desencarnados. Então nós já convivemos com gente que vamos conviver de novo e os convívios continuam e se multiplicam. Eu estou lembrando agora e veio à minha mente direitinho, há mais de 40... Ai, meu Deus. Há mais de 30 e poucos anos atrás, vou botar 30 e poucos que é melhor. Mas é mais. 40. Eu estagiava no Hospital Getúlio Vargas, na minha formação ainda acadêmica. E eu estagiava lá. E me veio na mente agora, porque era um plantão por semana, era o mesmo dia de plantão, era no sábado. E aí eu lembro do chefe de equipe médica. Naquela época, olha, mais de 40 anos, década de 80. É 43. Não precisa fazer as contas, mas era 40. Então, eu lembrei dele agora, gente, nitidamente aqui na minha cabeça, aqui na rádio. Pinheiro, doutor Pinheiro, era o médico chefe de equipe. Lembrei da fisionomia dele direitinho. Ele era o exemplo para todo mundo, para todos os médicos, dentistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem e maqueiros. Ele ia um por um para ver quem estava faltando ou quem estava ausente, o porquê que estava chegando atrasado, mas dentro de uma educação que eu nunca vi. Eu nunca vi aquele homem com a roupa, no início de plantão, claro, suja. Nunca vi ele barbudo. Eu vi sempre com aparência, porque ele dizia, se o doente já vir para cá ruim, ele vai encontrar outro com cara de doente e ficar mais doente ainda. Era o raciocínio dele. Tá. Aí na época eu achava até interessante. E quem não gostava de trabalhar, falava assim dele, o Pinheiro é meio chato com esse negócio de horário, de coisa, mas ele é gente boa, o pessoal gosta dele. Olha, ele era neurocirurgião, se eu não me engano, ele era neurocirurgião, posso estar enganado. Mas ele trabalhava. Eu nunca vi aquele homem, raramente ele no alojamento, deitado, dormindo, tomando café. Tomava seu café corriqueiramente assim. Mas eu via sempre ele, como é que tá? As enfermeiras adoravam ele, todo mundo trazia presente para ele. Ele trabalhava, o Pinheiro, deve ter desencarnado, que já era um senhor, magrinho assim, sabe? Aquela aparência, aquele cabelo bem penteado. Eu estou lembrando dele direitinho. Se ele está desencarnado, ele pode estar até aqui. Meu Deus. Um abraço para o senhor, se o senhor estiver por aí, né? Porque era o exemplo. Então, ele era um médico, né? Ele era um médico, tinha as enfermeiras, tinha os padioleiros, tinha os faxineiros, todo mundo, ele sabia da importância de todo mundo no setor, né? Isso é o que vale. Claro que ele gostava de ganhar o salário dele. É lógico que se o governo desse um aumento para ele, a história do Estado, ele gostaria, adoraria. Não é isso que nós estamos falando. Eu estou falando do valor que ele estava dando, como ele era médico. É o isso serviço. Que vale. Ele já tinha o espírito de serviço. É isso que ele estava ensaiando, o espírito de serviço. Ele já e ele vai vir em outros setores, claro, sem ser a medicina, porque nós temos que saber tudo, está no livro dos espíritos, o espírito tem que saber tudo, e em outros setores que no início vai estranhar, mas com o decorrer das existências, das etapas, como a vida é uma só, e aí ele vai angariar, e com isso ele vai angariar o maior tesouro que nós podemos ter, que são as amizades. São aqueles espíritos que nos mandam emanações boas de pensamento, como eu estou mandando agora para ele. Então esse é o grande ensinamento para todos nós. Isso. Aí ela vai continuar. Por isso mesmo, é imprescindível fixar as remunerações terrestres com maior atenção. Todo ganho externo no mundo é lucro transitório, porque a gente não, como diz, né, gachão não tem gaveta, não tem. Paletó de defunto não tem bolso e nós não vamos levar nada. Então, o lucro, ele é transitório. Se a gente souber usar bem enquanto encarnado, tudo bem. Se não, a gente vai ter que, de alguma maneira, responder por todo o abuso por nós perpetrados, né? Vemos trabalhadores obcecados pela questão de ganhar, transmitindo fortunas vultosas
a inconsciência e a dissipação. Então, aqui a veneranda está comentando sobre aqueles que vivem trabalhando só para ganhar dinheiro e no final aquele dinheiro vai, como a gente já comentou alguns programas atrás, vai para mãos que não vão saber valorizar porque não se esforçaram para ganhar. E é aí que às vezes a gente vê aqui na Terra muitas firmas que eram firmas importantes, indústrias importantes, que quando aquele que era o fundador, aquele que trabalhou, que deu suor e lágrima por aquilo, quando ele desencarna e esse patrimônio é repartido entre os herdeiros, geralmente a firma acaba. Eu conheci algumas. Que acontece isso, porque muitas das vezes eles não ensinaram o valor do trabalho para os descendentes. Eles, muito infelizmente, como a gente comentou aqui, aquela palavra do sheik que fundou Dubai, ele diz que ele andou de camelo, o pai dele andou de camelo, mas aos filhos ele já proporcionou uma vida melhor, ele tem a preocupação que os bisnetos voltem a andar de camelo, porque não vão valorizar e não vão dar continuidade a todo o esforço que foi feito, porque só receberam e não souberam valorizar. É o que ela está dizendo aqui. Então, tem pessoas que vão passar a vida só para ganhar e para deixar para alguns que não vão valorizar e vão acabar perdendo e dissipando tudo. Aí ela vai dar um outro exemplo. Outros amontoam expressões bancárias que lhes servem de martírio pessoal e de ruína à família. Né? Então, ela está dando um outro exemplo aqui, que pessoas que só trabalham por dinheiro, não têm ainda aquele espírito de serviço, é só pelo dinheiro, e que muitas das vezes esse dinheiro vai ser a ruína própria e a ruína da família. Temos vários exemplos na literatura espírita de espíritos desencarnados, que nesse caso aqui, com expressões vultuosas, né? Quantias vultuosas, conseguidas com o suor do seu trabalho, tudo bem. Né? Mas não fizeram o aprendizado do desapego, que é muito difícil para todos nós, e quando desencarna, é aquele sofrimento do que vão fazer com o meu dinheiro, com a minha... Não é nosso, é o que ela está dizendo aqui, é transitório, é emprestado, tudo nos é emprestado, desde o nosso corpo até a nossa casa, tudo nos é emprestado. O nosso é o pensamento, é o que os espíritos nos dizem, né? Isso, a gente lembra que do próprio avô do André Luiz, que ele trabalhou, ele era trabalhador, ele era um fazendeiro, mas o que ele, na ganância de possuir livro mais... No Mundo Maior. No livro do Mundo Maior conta a história dele. Na ganância de querer mais e mais dinheiro, não é que ele não trabalhava, ele trabalhava. Ele acabou explorando pessoas, ele virou um agiota, não é? Ele sem dó nem piedade, se a pessoa não pagasse aquela quantia... E nós vamos ver um exemplo aqui no nosso lado de um desses que sofreu na mão dele quando o André Luiz vai encontrar. Vai reencontrar, né? Então, são pessoas assim que a dona Laura está se referindo. Mas aí é que está, a Tereza falou no avô do André Luiz, não dá tempo... É um grande exemplo daquilo que nós estamos falando, no livro do Mundo Maior. Ele era um grande fazendeiro, né? Agiota também, rico e tal. Mas como ele foi isso? Já que ele foi agiota, já começou a coisa desenrolar. Mas vamos colocar só a questão de fazendeiro. Como ele foi? Né? De que jeito? É tanto que na próxima existência ele já está programado para ele vir um servente de pedreiro e vai morar lá em Bangu. Não quer dizer, olha só... que todo servente de pedreiro... Exatamente, pelo amor de Deus. Nós estamos falando na condição... Ele vai ter que sofrer a situação porque ele não usufruiu bem daquilo que Deus lhe emprestou de aprendizado, que foi ser fazendeiro. É o que Jesus falou para Pilatos. E Pilatos falou assim, Pilatos diz para Jesus, você não sabe que eu tenho autoridade para lhe fazer isso ou aquilo? Jesus fala, você não teria nenhuma autoridade se Deus não tivesse dado a você. Porque é de Deus, a autoridade é de Deus, não é nossa, tudo é emprestado.
Tudo é emprestado. E como a gente já repetiu, quem mais trabalha aqui é o relógio. Já estamos terminando. Isso aqui é. O tempo aqui vai. Ele não para. Chegamos ao final de mais um programa. Tem que tomar um passe. Esse relógio ele realmente está cumprindo aqui a missão. Está cumprindo do trabalhador fiel, missão. servo fiel. Então vamos nos despedir agradecendo a todos, desejando muita paz e saúde a todos. Fiquem com Deus. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Até a próxima. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.